Esses dias eu decidi assistir Gato de Botas 1 e 2, finalmente, depois de muito tempo que eu vinha procrastinando. Eu vou ser sincero pra vocês, eu vinha procrastinando porque não era muito do meu interesse, subestimava muito esse filme do Gato de Botas. E eu acho que não é uma coisa que ia me marcar como me marcou. Então, pra mim, os dois filmes do Gato de Botas foi fantástico. Essa é a minha opinião inicial sobre os filmes. 1 e 2, fantástico. Todos nas suas mesmas medidas. Claro, eu acho o 2 me marcou um pouco mais, eu acho o 2 melhor do que o 1, Gato de Botas 2, mas o 1 também tem que ser levado em conta porque é um excelente filme. O Gato de Botas 1, ele retrata como o Gato de Botas era um gato arrogante, isso era antes de ele conhecer o Shrek e o Burro, no qual ele já se mostra um pouco mais herói naquela parte lá de quando ele conhece o Shrek e o Burro, né? Enfim, o Gato de Botas 1 retrata de quando ele era um criminoso, de alta performance mesmo, de quando ele não se importava muito em querer ser um herói, salvar a cidade, não. Apenas lutar pela sua recompensa, e era apenas isso o Gato de Botas que ele fazia. Ele saiu muito cedo de casa, junto com o ovo Humpty Dumpty, né? Aí ele queria roubar todos os ouros que ele conseguia e por muito tempo foi um ladrão. Então, tudo muda quando ele vê que a mãe dele não se agrada da vida que ele está levando. A mãe dele, no caso adotiva, é óbvio. Ela não se agrada da vida que ele está levando e ele decide deixar de lado a vida do crime e nunca mais roubar. Esse filme ele retrata muito bem de como ele muda o Gato de Botas pela sua mãe. Não era porque ele queria mudar, mas sim pela sua mãe. Ele muda o seu jeito de ser, entre aspas, né? Porque eu acho que ele muda pouco do 1. Agora no 2 sim tem uma grande mudança. E eu gosto de como retrata o Humpty Dumpty, não como um vilão, mas sim que ele foi traído também, realmente. Ele também tem a traição do lado do Gato de Botas, que primeiro ele começou traindo o Gato de Botas, temos que ser sincero, né? Porque ele não queria mais roubar a cidade que ele estava, o Gato de Botas, que ele tinha prometido que não ia mais roubar para sua mãe. Aí o Humpty Dumpty arma uma cilada para ele e faz com que ele roube o ouro junto com ele, todo o ouro da cidade. E ele agora também era um fugitivo, né? Dito isso, o Gato de Botas então decide largar toda essa vida por causa da sua mãe. Aí o Humpty Dumpty reaparece na vida dele quando ele conhece a Kitty Patamansa. O Gato de Botas encontra essa gata aí numa batalha, pensando que era um gato masculino. Mas aí ele vê que é um gato feminino, no caso é uma gata, né? A Kitty Patamansa. Aí foi o ponto inicial onde tudo mudou, ele reencontra o Humpty Dumpty e tal. O Humpty Dumpty trai ele porque no passado ele traiu, e eu acho que ele deu troco apenas. Eu não considero ele um vilão, o Humpty Dumpty, até porque ele foi traído no começo pelo gato. Aí ficou uma série de traições, né? Primeiro ele traiu o gato, depois ele foi traído, depois ele traiu de novo. O gato traiu ele. Mas aí o gato ajuda ele, o Gato de Botas ajuda ele a escapar da morte, mas mesmo assim ele insiste em morrer no final porque ele disse que não precisa escolher. Enfim, a mensagem desse filme foi muito boa, eu achei. Os gráficos bem legais, bem igual do Shrek 1, 2 e 3, eu achei os gráficos do Gato de Botas. E não tenho muito o que reclamar não, eu achei uma boa obra. Eu acho que falta alguns pontos a melhorar, óbvio, né? Porque toda obra tem alguns pontos a melhorar. Mas enfim, eu achei o filme muito bom, divertido, filme família, o Gato de Botas 1. E essa é a minha opinião sobre o filme. Eu achei ele muito legal, tem personagens bacanas. Eu gostei da Kitty Patamansa, eu gostei do Humpty Dumpty e gostei do Gato de Botas. Não tem nenhum personagem que eu não gostei desse filme do Gato de Botas 1. Gato de Botas 2, falando agora sobre o segundo filme, é um filme que me marcou ainda mais. Eu acho esse filme melhor que o seu antecessor. Eu considero ele bem melhor, na verdade, do que o primeiro. Não que o primeiro seja ruim, óbvio que não. Eu falei aqui que tem muitos pontos bons e é difícil achar um ponto negativo no primeiro filme, mas eu acho que o segundo filme tem umas pitadas de realidade a mais, entendeu? No caso, ele busca assuntos reais e aborda dentro do filme. Por isso que eu gostei tanto do 2. E os gráficos excelentes, o gráfico parecido com o do Homem-Aranha no Aranha Verso, parecido com o filme do Mario, esse novo estilo de animação 3D, eu tô curtindo a beça, admito que eu tô curtindo muito esse estilo. E filme que tem esse estilo de animação futurista, de 2021 pra frente, me encanta. Eu gosto desse estilo de animação, acho que a animação do 2 é melhor do que a da primeira, na minha opinião, porque eu considero o melhor, no meu gosto pessoal. Então acho que a animação do 2, em questão de gráficos, é melhor do que o primeiro. A história do 2 ela é mais simples do que o primeiro, não tem muita abordagem como no primeiro. Vários assuntos, não tem. Mas eu gostei bastante também do segundo, porque ele aborda diversos temas como o Gato de Botas, que pela primeira vez na vida sente medo. Isso temos que levar em conta. Ele era muito arrogante no começo do segundo filme, e pela primeira vez na vida ele sente medo. Então eu gostei demais desse filme, por causa que aborda diversos temas. Os mais complexos, o Gato de Botas 2.
Gato de Botas era um herói muito arrogante no segundo filme, no começo dele, e depois muda drasticamente isso quando conhece o Lobo, que ele no começo pensava que era apenas um mercenário, um caçador de recompensas. Aí ele vê que não é, e sim é a personificação da morte mesmo. Eu achei até bom que o Lobo fez, na minha opinião, por causa que o Gato de Botas ele ria na cara da morte, como ele mesmo falava. Eu rio na cara da morte, era isso que ele falava muitas vezes. E depois ele pela primeira vez é atingido por um inimigo, que no caso é o Lobo. Aí ele passa a ter medo, realmente medo, pela primeira vez na vida, ele passa a ter medo, o Gato de Botas. Enfim, esse filme aborda muitas lições, como a depressão que o gato estava entrando, naquela vida lá que ele queria, que ele estava indo, não era que ele queria, porque ele estava entrando numa depressão. A ansiedade também é abordada nesse filme, e a síndrome do pânico que ele sente na floresta, quando ele vê que a sua vida passa diante dos seus olhos. Então é muito interessante como o gato, ele está em busca de fazer o seu desejo para recuperar todas as suas 8 vidas, assim ter 9 vidas de novo, porque ele achava que ele recuperando todas as suas vidas, ele ia ter a vida que ele queria de volta, né? Que era a vida de bandido e tudo mais, de ser um herói barra bandido, que ele roubava também ao mesmo tempo, né? Para uns bandido, para outros herói, mas para todos uma lenda. É isso que ele queria voltar, a ser a lenda Gato de Botas. Enfim, né? Não foi possível, porque ele reconheceu que uma vida ao lado da Kitty era tudo que ele precisava. E isso eu achei demais, porque é abordado nesse filme também que ele tinha deixado a Kitty no altar, esperando, né? No caso, não ficou no altar, porque ela também não compareceu. Mas enfim, Gato de Botas errou nessa parte aí, deixando ela no altar. E eu achei muito errado também da parte dele, porque ele não valorizava a Kitty, tinha medo de abrir os seus sentimentos. E tudo isso é mudado no final do filme, quando ele finalmente admite que não precisa ter 9 vidas para se sentir feliz. Uma vida ao lado dos seus amigos, que no caso era o Perito, que é um personagem que eu gostei demais, também o Perito. E uma vida ao lado da Kitty era tudo que ele precisava para ser feliz. Ele reconheceu isso e não precisava mais das 8 vidas dele de volta. Por isso que ele fala que ele está cansado de fugir e não tem mais medo da morte. Outra personagem que eu gostei bastante também foi a Caixinha Dourados, que no começo eu não gostei muito, vou ser sincero. Eu achava ela meio metida, mas depois eu vi que ela tinha um passado triste, no qual ela foi abandonada pelos pais na floresta e uma família de ursos, que são os ursos que acompanham ela, abrigou ela. Assim como na história dos contos de fadas mesmo, foi retratado nesse filme. E eu achei muito interessante também a forma que mostra que ela também estava atrás de fazer o seu desejo, que no caso o desejo dela era ter a família dela de volta. E os ursos são super compreensíveis com isso, falando que se for fazer ela feliz, isso daí, de querer ter a família biológica dela de volta, de conhecer os pais biológicos, então eles iam fazer de tudo para realizar o pedido para ela, né? Aí ela reconhece no final que a verdadeira família dela é quem acolheu ela e não quem abandonou ela. Então ela não precisa ter ver os pais adotivos de novo, quer dizer, ver os pais biológicos, mas sim ficar com os pais adotivos, que são os ursos, que mesmo ela não sendo ursa, ela foi acolhida por eles com todo amor e carinho, e ela reconheceu que eles são a verdadeira família dela, não os pais que abandonaram ela. O João Trombeta é um vilão genérico, no caso, porque ele não tem muita motivação, ele só é vilão porque ele quer. E até aí beleza também, porque é um filme em família, não vou criticar isso. Um filme em família, que aborda várias lições diferentes. E eu gosto também de como o Perito ele leva a vida, por causa que a infância dele é triste. Já que ele tava brincando com os irmãos dele, os irmãos cachorro, né, óbvio. Aí ele foi jogado no lago junto com uma pedra, no caso para ele morrer. Aí não se sabe como ele escapou e tal, né, abordado no filme. Mas ele disse que ele nunca precisou de ter outras vidas, que ele tem só uma vida e que ele já é feliz com ela. No caso, ele acompanhou todos nessa viagem sem precisar fazer nenhum pedido. Enfim, gente, os temas abordados, o gráfico é lindo, maravilhoso. A música também é muito legal, a música do Gato de Botas logo no começo. E também é um filme que fez eu chorar, tem uma cena no final que fez eu chorar nesse filme. E um vilão muito bom, que é a Morte, que mostra um senso de honra no final, não atacando mais o Gato de Botas, querendo matar ele no final, porque a Morte falou que estava atrás de um gato super arrogante que se achava imortal. No caso, o Gato de Botas não era mais assim no final do filme, então a Morte parou de perseguir ele. Reconheceu isso, tendo um senso de honra, falando que em breve eles vão se ver, porque a morte chega para todos. Então essa é a mensagem do filme que eu achei muito interessante. Valorize sua vida, porque só tem uma, ninguém é como o Gato de Botas, que tem 9 vidas, e o Gato de Botas, quando estava na sua última vida, realmente aprendeu a valorizar e dar valor à sua vida. Aí mostrando que ele não era mais arrogante e que uma vida com a Kitty era tudo o que ele queria. Ele aborda isso daí no final, e eu achei muito interessante a forma que ele mudou.
Enfim, gente, essa foi a minha análise sobre os dois filmes. O primeiro, gostei muito, como eu falei, mas o segundo me marcou de uma forma inexplicável. Se eu pudesse, assistiria de novo, quantas vezes puder, eu assisto. Gato de Botas 2, sem enjoar, porque é um filme incrível da DreamWorks. A DreamWorks está de parabéns a DreamWorks com esse filme, do Gato de Botas 1 e o Gato de Botas 2, que melhorou. 11 anos depois, Gato de Botas melhorou do 2 para o 1. Eu achei que o 2 é bem melhor do que o 1, não que o 1 seja ruim, é porque o 2 está em outro patamar, com um dos melhores vilões. Vilões barra antagonista, que é o lobo, que é a morte, no caso, né? E mostra como o Gato de Botas amadureceu, finalmente amadureceu. Falando que ele queria revisitar velhos amigos, né? No final do filme também, indo para tão distante. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like no vídeo para me ajudar e compartilhe para seus amigos. Até a próxima. Tchau.